Você, pai, mãe, vocês aprovam uma pessoa entrar numa escola ou em qualquer lugar e falar assim, você é burro, olha o que você está fazendo da sua vida, onde já se viu ficar votando nesse partido, isso e aquilo outro, se fosse, por exemplo, um professor petista falando isso para um aluno. Logicamente, isso é revoltante e inadmissível. E se fosse ao contrário? Se fosse um professor de direito entrando em sala de aula e falando dessa forma, você é burro porque você votou nisso ou naquilo outro, vocês concordariam? Como que essas crianças e esses adolescentes estão crescendo, ouvindo, tem que morrer quem é desse lado, tem que morrer quem é do outro lado, esse lado não pensa, outro lado não pensa, essa guerra de lado. Vocês estão percebendo o que estão fazendo na mente dessas crianças? Essa semana, uma menina de 11 anos morreu porque não quis ficar com um colega. Isso é porque ele tem um clima saudável dentro de casa ou ele cresce nesse ambiente de violência que não é física, mas verbal. As crianças estão crescendo em ambientes em que as pessoas falam que tem que matar uns aos outros, que eles não são dignos de estarem vivos, que tinha que aniquilar todo mundo, fuzilar todo mundo, como se opção religiosa, opção sexual, opção política fosse critério para saber quem merece viver e quem não merece viver. Que mundo é esse que vocês estão criando na mente dessas crianças e desses adolescentes que estão crescendo, vendo e ouvindo esse tipo de barbárie diariamente? Ontem me revoltei muito com uma publicação que fala assim, que fulanos que defendem um lado são todos sem caráter, isso e aquilo outro. Aí eu fiquei pensando, caráter é questão de respeito, de saber e que temos opções de divergir, de estar de outro lado. Vivemos uma democracia, não numa ditadura, em que todo mundo é obrigado a pensar igual a todo mundo. Isso para mim é a escória, é uma patifaria, é algo inaceitável que estamos fazendo uns com os outros, ridicularizando e diminuindo as pessoas por lados, por pensarem diferente, colocando todos no mesmo bolo e satirizando, humilhando, proferindo palavras tão cruéis, tão deprimentes, que me noja. As pessoas estão dividindo assim, você é de direita, de esquerda, de centrão, se você não pensa como eu, você não vale nada, você merece ir pro quinto dos infernos, você merece morrer, você merece tudo de ruim. Eu fico pensando, qual é o sentido disso? As pessoas têm o direito de defender aquilo que quiserem. Se não te agrada, tudo bem, é um direito seu também. Mas nós não temos o direito de sair por aí falando esse tipo de barbaridade. Ontem eu questionei uma pessoa e ela simplesmente me jogou no bolo como se eu pertencesse a um grupo que ela estipulou na cabeça dela, que fosse de um lado ou de outro. Para vocês terem uma ideia, as pessoas têm o direito de votar e não votar. Se não votar, você justifica o seu voto e está tudo certo. E aqueles que não votam também são crucificados. Aqueles que exercem o seu direito de ir votar também são crucificados. Se Jesus voltasse hoje, ele seria crucificado de novo. E essas pessoas que falam tanto de amor, disso ou daquilo, seriam as primeiras a crucificá-lo. Porque tem um poder de julgamento absurdo, se achando acima do bem e do mal. E ninguém é. Nós estamos na Terra para evoluirmos, dia após dia. Ninguém tem o direito de sair proferindo coisas ridículas, colocando todos os fulanos X do lado X são bandidos. Olha o absurdo. Quem não pensa assim é burro. Olha o absurdo. Se você não fizer isso, é porque não tem caráter. E eu fico pensando, o que é caráter na cabeça dessas pessoas? O que é viver em sociedade na cabeça dessas pessoas? E se vocês estivessem lá na Alemanha, na época da guerra, estariam, obviamente, do lado do Hitler, né? Porque se não pensasse como ele, você mandaria matar a todos. Porque é o que eu mais vejo aqui.
na internet, que virou uma terra sem lei, virou sabe, comentários cheios de ódio, de sangue, de tudo. E não é só de um lado, não. Eu estou falando dos dois. A partir do momento em que nós aprendemos a respeitar, aprendemos a falar, deixar as nossas opiniões e falar com sensatez sobre aquilo que eu acredito. O que eu acredito é que nós não podemos ter políticos de estimação e ponto, seja ele A, B, C e D. Nós temos que cobrá-los. Eles recebem altos salários para nos representar. Se errou, que pague, seja o preço que for, porque se tirou do povo. Ah, mas o fulano tá lá porque foi preso. Alguém votou. E tá tudo bem. Então vamos fazer que a outra eleição as pessoas entendam de uma forma sensata e coerente que se a pessoa roubou uma vez, não merece ser mais candidato a nada. E ponto. Agora, isso é através de argumentos e não simplesmente ofensas que faz com que as pessoas se afastem uma das outras. Quantas famílias foram desfeitas, quantas pessoas deixaram de conversar, quantos irmãos se alfinetam por causa de opiniões diferentes, e aí no momento da doença, da dor do luto, ou que você está passando por algo, quem vai te ajudar? São essas pessoas que você fica aí defendendo, babando o ovo, gritando, humilhando aos outros? Ou são as pessoas que te estimava, tinham respeito e admiração e simplesmente parou de ter devido a atitudes tão torpes, tão deprimentes e tão pequenas? A educação e o respeito não poderia ser demodê. Ela deveria voltar à tona e fazer com que todos tivessem no coração a ideia de que aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer com o outro. Se de um lado não pode falar coisas, do outro lado também não. Não é apenas um lado pode tudo, o outro não pode nada. Nenhum pode ofender ninguém. Nenhum pode desejar a morte do outro. E nenhum pode simplesmente colocar jargões e palavras tão pequenas simplesmente por não concordar com a opinião do outro. É triste, mas nós temos que fazer muitas reflexões, porque essas crianças estão crescendo vendo os adultos agindo pior do que elas. E que tipo de sociedade nós teremos? Essas crianças estão crescendo ouvindo os pais falando deve matar, deve aniquilar, deve sumir, esse não é digno disso, aquele não é digno daquilo. Eles serão adultos. E que tipo de adultos eles serão? Pensantes, respeitosos? Ou serão tudo aquilo que você fala e julga que o outro é? Fica aí essa reflexão, porque as nossas ações são exemplos para essa geração, seja ela pequena, grande ou não. E ensinar a pensar sempre, ensinar a ter a sua criticidade sempre, mas acima de tudo, defender o direito do outro também pensar diferente de mim. Esse é um propósito que eu tenho e vou lutar até meu último dia por isso.